Fala aí pessoal, beleza? Então, hoje nós vamos passar a nossa lição da Escola Sabatina, da dos jovens e dos adultos do dia de domingo, tá bom? Seja bem-vindo ao meu canal e agradeço a Deus porque hoje não tem música, né? Meu nome é Flávio e hoje nós vamos estudar a lição de domingo, cuja a lição dos jovens, o título é Obediência Perfeita e a dos adultos, o título é A Necessidade de uma Nova Aliança. Então vamos começar com a dos jovens primeiro, né? Então, gente, esse vídeo aqui não tem corte, tá bom? Então vamos lá. Seguindo em frente. Como Jesus tornou a nova aliança possível? Dentro da lição aqui foi explicado que para que Jesus pudesse tornar a aliança possível, ele tinha que ser obediente e morrer em nosso lugar. E essa morte deveria ser uma morte sem nenhum pecado, porque quando a pessoa não comete pecado, ela não merece a morte. Porém, calma aí, gente, eu vou ter que virar um pouquinho aqui que tá aparecendo a porta ali. Pronto. Ok. Porém, Jesus ele foi morto sem cometer nenhum pecado, então ele não merecia a morte, mas ele foi morto em nosso lugar. Foi morto para que nós pudéssemos receber o que ele ia receber, a vida eterna. O que ele merece e o que ele mereceu, ele está oferecendo a nós. E ele apresentou diante do Pai, e ele ia ser coroado e exaltado e honrado. Porém, ele pediu a Deus, falou com Deus que nós, os irmãos dele, ainda estavam na terra, que ele não podia ser coroado. Então, ele está aguardando todos nós chegar o tempo em que nós seremos levados para o reino de Deus, passar lá os 1000 anos para julgar os irmãos que ficaram aqui, né? Os irmãos que morreram. Os irmãos e irmãs, né, que ficaram para a morte eterna. E seguindo em frente, ele morreu em nosso lugar, justamente para nos dar isso, tá bom? Eu também falei sobre ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos, e entre outras coisas, tá bom? Tudo ele passou para que pudéssemos ser livres destas tentações, destes pecados. Basta querermos estar nele, porque é por meio dele, né, esse sacrifício que ele ofereceu anulou a pena de morte que nossas transgressões exigiam e tornou possível a nova aliança, que foi dada, renovada com o povo de Israel, para deixar, por exemplo, para todas as nações, e hoje nós estamos estudando um pouco sobre isso. Obrigado, Senhor. E seguindo em frente, a gente vai ver aqui, né, eu coloquei como só era possível a validação da nova aliança por meio da obediência perfeita. Então, como que era possível essa validação da nova aliança? Como que isso aconteceu? Lá em Hebreus, no capítulo 10, do verso 5 ao 10, Paulo ele vai explicar isso para os hebreus, para a igreja de Hebreus, que ficou como exemplo para todas as nações de todos os séculos e gerações seguintes, que está fundamentado e baseado no Velho Testamento, que identifica Jesus como tendo manifestado a obediência perfeita que era exigida pela aliança, ou seja, essa aliança exigia perfeita obediência. E o único que poderia oferecer isso era o próprio Jesus, porque ele é Deus, né? E somente o sangue de Deus poderia nos salvar. Então vamos lá, que originalmente se refere ao desejo, o Salmo 40, que cita sobre o desejo de Davi, né, de se render à obediência de Deus, uma obediência perfeita. E aí, isso não aconteceu com Davi, mas aconteceu com Jesus. Com ele aconteceu essa obediência perfeita. E aí tem as passagens, né, explicando aqui, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração.
Esse salmo expressa a condição de aliança de Deus com Israel, uma obediência que era um prazer e uma lei que estava escrita no coração. Mas o que Davi só podia desejar, Cristo pôde desejar fazer, Cristo realizou plenamente. E aí Paulo conseguiu perceber essa significação especial. Então ele passou isso para a gente. Claro que ele foi inspirado pelo Espírito de Deus, mas de qualquer forma ele esteve sensível ao Pai para receber essas instruções e receber essas explicações e compartilhar conosco. Seguindo em frente, ele disse que esse salmo adquiriu um significado especial com a encarnação de Jesus, ou seja, quando Jesus veio, ele personificou a obediência da nova aliança. Ele é nosso exemplo. Fomos salvos não apenas por causa de sua morte, mas também devido à sua obediência perfeita. Apesar de ele ser Deus, ele deixou a sua glória, deixou tudo lá no céu e se tornou um homem, carne como nós, e sofreu todas as tentações que nós sofremos todos os dias. Claro que cada um tem suas em especial, mas ele sofreu todas as tentações e foi perfeito em todas elas porque ele queria e tinha um desejo de cumprir a vontade do Pai. E cumprir as Escrituras é nos oferecer o perdão e a salvação eterna. É um amor muito grande, não tem como explicar. Às vezes a gente põe aqui em teoria, mas a verdade é que se formos estudando e gravando esse conhecimento no nosso coração e ter o desejo de obedecer a Deus, ser semelhante a Cristo, Deus cooperará com essa vontade e em um processo, assim como nós entramos cada vez mais em pecado, para a gente sair do pecado e entrar na pureza, também é um processo, também será um processo. Então, este processo aí, como tipo Enoque, foi mais 300 anos, né, galera? 300 anos andando com Deus. Então, é muito tempo, tá? E é maravilhoso estar com Deus. E aí a gente é aperfeiçoado e vai adquirindo cada vez mais o caráter de Cristo. Não é de uma hora para outra, é um processo. É necessário um processo. Então aqui acabou a lição dos jovens. Agora nós vamos para a lição dos adultos, que tem um pouco mais de informação no dia de hoje, mas depois a lição dos adultos, dos jovens, vai chegar a estas informações aqui também, tá bom? E o tema é a necessidade de uma nova aliança. E aí vai explicar, né? De acordo com Hebreus, o fato de Jesus ter sido nomeado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque implicava que uma nova aliança havia sido inaugurada. Isso daqui eles já haviam dado para a gente numa lição anterior, mas eles estão reforçando essa informação aqui, destrinchando um pouco mais ela, para a gente entender. A gente sabe que com base em Levíticos, o sumo sacerdócio, o sacerdócio não podia ser ocupado senão pelas pessoas da tribo de Levi. Porém, Cristo veio na tribo de Judá, então isso já deixou os hebreus confusos, né? E aí meio que não fez muito sentido para eles. E então, o que se entende é que Deus ele estava mudando o ofício. Desculpa. Os sacerdotes levitas, né, atuavam como mediadores entre Deus e Israel. Isso aqui é um detalhe que eu tenho que mencionar. E a lei excluía qualquer outra pessoa desse ofício, já falei isso aqui. Então a mudança do sacerdócio implicaria uma mudança da lei aqui, achei. Então a mudança do sacerdócio implicaria uma mudança da lei do sacerdócio, bem como da aliança, ou seja, da lei do sacerdócio, como também da aliança, tá bom? Essa lei ela estava fora do esqueci o nome agora daquele negócio da arca. Estava fora da arca, tá bom? Então é uma lei cerimonial, digamos assim, civil, não sei qual que é. Eu teria que pesquisar um pouco mais a respeito disso aqui, mas eu pensei nisso agora, né? Então vamos lá, seguindo em frente.
Aí vem o problema, né? O problema com a aliança antiga. Ou ocorreu um problema, com certeza. Era que ela não podia oferecer perfeição. Essa aliança antiga, que eles desenvolviam e ofereciam todos os dias, elas não poderiam oferecer perfeição. Era apenas um simbolismo, uma figura para representar Cristo, né? É um tipo para representar Cristo, para que as pessoas pudessem entender o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Cristo Jesus por cada um de nós e permanecer na memória deles. Era necessário isso, manter essa esperança, porém eles se corromperam demasiado, né? Paulo estava falando sobre o sacerdócio levítico e o seu ministério, sacrifícios, festas, etc. Os sacrifícios de animais ofereciam nesse sistema não podiam oferecer purificação verdadeira e total do pecado, nem acesso a Deus. Estes sacrifícios podiam representar Deus, dar acesso a Deus, tá bom? Então, somente por meio de Cristo é que nós temos acesso a Deus. Mas de qualquer forma, já expliquei, né? Era uma figura, um exemplo, um tipo para a gente entender o Cristo e a sua obra e o que ele faria por nós. Ao encaminhar as pessoas a Jesus, olha que lindo isso aqui, né? Os sacrifícios deviam ajudá-las a depositar esperança e fé. Qual é a importância do sacrifício, pelo menos do sacrifício de Cristo aqui, para a gente falar somente de uma, para não trazer confusão? É depositar a nossa esperança e fé em Cristo. Nós precisamos aprender a fazer isso. Por quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em dois lugares, João capítulo 1, verso 29 e Isaías 53. Isso é o que Paulo aponta ao dizer que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Aí aqui ele vai explicar, a fim de que fôssemos justificados pela fé, ou que a fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Aí aqui ele está dizendo a diferença. Você guarda a lei, beleza, isso vai te conduzir a Cristo, mas não pode salvar, porque a salvação está em Cristo Jesus. É necessário você ter fé nele e crer nele para que você possa ser salvo, entende? É só por meio de Cristo que há salvação. Não é que excluiu a lei. A lei ela ainda está em vigor, mas a lei é a conduta para que você possa andar em obediência. E foi assim que Jesus andou, segundo a lei de Deus, segundo a palavra de Deus, e andou em perfeita obediência. Seguindo em frente, em outras palavras, mesmo os 10 mandamentos, por melhores e perfeitos que sejam, não podem prover a salvação. Eles apresentam um padrão perfeito de justiça, mas não oferecem justiça. Olha que interessante isso, né? Eles apresentam um padrão perfeito de justiça, mas não oferecem justiça. Assim como olhar-se no espelho pode mostrar as rugas da idade, porém não pode apagá-las. Para uma justiça perfeita, precisamos de Jesus como nosso substituto. Que o nosso desejo hoje, e amanhã e para todo sempre, é ter fé em Cristo Jesus, ser obediente às leis, os preceitos e os estatutos de Deus, por amor a Ele e pelo que Ele fez por nós. Meditar na sua cruz faz com que a gente entenda o seu amor por nós, não com sua total profundidade, porque nem mesmo os anjos conseguem ainda entender, mas estudam diariamente para compreender o amor de Deus por todos nós, por sua criação. Você é um amado de Deus e amada de Deus. Não tenha dúvida disso. Sabe que Cristo está contigo em todos os momentos e Ele quer sim passar contigo todos os momentos. Todavia é necessário que você queira perceber a sua presença, perceber o seu amor. Que a nossa escolha possa ser estar com Cristo, amá-lo e perceber
o seu amor por nós, a sua presença em momentos de proteção, em momentos de necessidade, em momentos obscuros, de trevas e de solidão. Então, esta foi a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Vou deixar um card aqui em cima sobre esse mesmo assunto que nós estamos conversando sobre a semana, de sábado, domingo, vai estar nesse card. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e liga o sininho de notificações. E eu espero ver você no próximo vídeo. E acabamos o vídeo agora às 4 horas e 46 minutos. Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.